Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre diabetes do tipo 1. Eu vou falar em duas etapas pela importância que tem esse tipo de diabetes. É muito extenso. Eu vou deixar no final desse vídeo abaixo uma lista de substituição que é fundamental para os diabéticos. Por exemplo, você toma insulina e o pico de ação dela vai dar às 3 horas da tarde. Qual carboidrato, lipídio, proteína, a caloria que você deve usar? Então, é um grupo que você pode modificar de acordo com o seu gosto, né? Então, é uma lista importante, ela vai ficar no final do vídeo. E também, no final deste vídeo, eu vou falar três curiosidades que eu acredito que a maioria não deve ter visto ainda. Então, é super interessante, fiquem até o final. E o que é o diabetes? Diabetes é uma doença crônica devido a uma disfunção no metabolismo de proteínas, de lipídios e principalmente de carboidratos, levando a uma hiperglicemia. Se não for bem cuidado, a pessoa pode ter consequências irreparáveis. E o que é o diabetes tipo 1? Nesse diabetes, só vou exemplificar para ficar melhor. Nós temos uma molécula que é produzida no próprio organismo e a gente precisa dela também pela alimentação, que é a glicose. Todas as células precisam de glicose. E se você não colocar glicose para dentro da célula, vai ficar na corrente sanguínea e vai ter uma hiperglicemia, que não é interessante para ninguém. Por isso é produzido um hormônio que chama insulina, que é produzido pelas células beta do pâncreas, e esse hormônio tem a função de pegar a glicose que está na corrente sanguínea e colocar na célula. Interessante é que existe um outro hormônio ao lado das células beta, que é o glucagon. Esse glucagon ele já faz o oposto da insulina. Ele tira a glicose da célula e coloca a glicose na corrente sanguínea. Isso normalmente acontece no nosso organismo. O que acontece com o diabetes tipo 1 é que ele não tem essa produção de insulina. As células beta do diabético, elas são destruídas. Não existe esse hormônio insulina. Então, essas pessoas que têm o diabetes tipo 1, eles precisam de tomar pro resto da vida a insulina, que é o hormônio principal para colocar a glicose dentro da célula. Quais são as causas do diabetes tipo 1? A mais considerada é a hereditária, onde os anticorpos do próprio organismo da pessoa, eles destroem as células beta, que é o local onde ocorre a produção e liberação de insulina. Essa doença é considerada uma doença autoimune e existe também a consideração de uma doença idiopática, que você não tem uma causa específica. É também através da epigenética que vem a ciência que vem estudando o lado dos fatores externos em relação às doenças. Será que os fatores externos contribuem para o aparecimento de diabetes do tipo 1? Então a gente não pode afirmar porque isso ainda está em estudo. Mas para todos os efeitos, os diabéticos, né, que são crianças e jovens, eles devem ter uma adequada alimentação, principalmente tirando gorduras e carboidratos simples, atividade física, né, adequada,
evitar comidas gordurosas, ter obesidade, apesar do diabetes tipo 1, são poucas pessoas obesas, mas pode existir pessoas com IMC alterado. Verificar sempre o sono, se está dormindo direito. Existe uma variação hormonal muito grande de todos nós. E durante o sono também existe uma variação. Isso deve ser observado também o estresse. E quais são os sintomas do diabetes? A primeira coisa é que os sintomas, eles nos dão uma condição para avaliar se a gente está com a glicemia alterada ou não. Para quem não é diabético, se tiver esses sintomas que eu vou comentar, abram os olhos que pode ter algum problema com diabetes. O primeiro é a glicosúria, que é muita glicose na urina. Então, quem não é diabético não vai saber, e quem é diabético tem condições até de medir a quantidade de glicose no sangue. O outro sintoma é a poliúria, é aquela pessoa que está urinando muito. Quem não é diabético é um sintoma que ele deve se preocupar. E quem é diabético, ele está urinando muito porque ele deve estar com a glicose acima de 180 miligramas por decilitro. O rim dele não consegue reabsorver essa glicose e ela vai sair na urina. Quando essa glicose sai na urina, vai sair molécula de água também. Por isso que o caso do diabético, ele tem muita sede, porque a glicose está saindo, mas sai água também. E chama polidipsia. É um cuidado que o diabético deve ter. E é um sintoma que acontece normalmente com o diabético, descompensado. E um outro é a polifagia. Neste sintoma, a pessoa fica com muita fome, ela vai comer para tentar saciar, para tirar essa fome, né? Ela não consegue tirar. Por quê? Porque não está tendo insulina para jogar a glicose para dentro da célula. Então ela vai alimentar e não consegue satisfazer por causa disso. Então esse é um grande sintoma do diabético. E aí o que a pessoa vai ter? Vai ter fraqueza, vai ter desânimo, né? Por quê? Porque a glicose não chega na célula dessa pessoa. E uma outra coisa que eu tinha falado no início é sobre uma curiosidade e duas alimentos, né? Orientações nutricionais que eu ia falar, que eu acho importante, pelo menos por enquanto, das várias que eu vou falar no próximo vídeo. O que é o efeito Somogy? Então a gente, no outro vídeo, eu vou falar muito da importância de comer de 3 em 3 horas. E quando chega na ceia, você não só deve comer de 3 em 3 horas, mas ter uma quantidade constante da alimentação. No efeito Somogy, você alimenta com a quantidade X de alimento, só que naquele dia você vai alimentar com menos quantidade e vai aplicar a mesma quantidade de insulina. O que vai acontecer? Quando for 3 horas, 2 horas, 4 horas da manhã, você vai ter, o diabético vai ter uma hipoglicemia. Então, teve mais insulina, jogou a glicose para dentro da célula e jogou muita glicose. Então, ele vai ter pouca glicose na corrente sanguínea. E o que acontece neste caso? Vai haver os hormônios contrarreguladores que é o glucagon, a adrenalina, hormônio do crescimento. Eles vão tirar a glicose que está na célula e vão jogar para a corrente sanguínea. Então eles vão fazer o efeito contrário.
estava na hipoglicemia, vai virar hiperglicemia. Então, neste momento, o diabético ele não deve fazer nada, né? Porque se for colocar insulina para jogar a glicose para dentro da célula, vai atrapalhar mais ainda o mecanismo do organismo dele. Então, ele não deve aplicar insulina e esperar um pouco até isso diminuir, até a glicose diminuir no sangue. E depois levar ao conhecimento do médico e do nutricionista para fazer uma avaliação para essa pessoa estar errando menos. Porque se você tiver constantemente acontecendo isso, vai danificar muito o seu organismo. E quando ocorre esse efeito SOMOGE, mais ou menos 3 dias para normalizar a glicose. Então deve-se tomar muito cuidado. Uma coisa que eu acho muito importante, que pode ser simples para alguns, mas é complicado para outros, o que é alimentos diet e light. Começando pelo diet, ele é um tipo de alimento que é direcionado a um tipo de população. Então, o diet para os hipertensos. Então, é um sal que não vai ter sódio, ele é um diet, né? Então, no caso aí, é colocar cloreto de potássio. Pronto, já diminui e você já tira o sal. E no caso dos diabéticos, é justamente isso, você tirar a glicose do alimento. Então, ele vai ser diet para o diabético. Só que um cuidado também que o diabético tem que ter é porque diet eu vou comer ou alimentar mais, né, desse produto. Não é bem assim, porque ele contém caloria também. Então tem que ser regrado, né? Uma porção, 2 porções e não passar porque tem caloria. E o que é um alimento light? Então, light, por lei, você tem que tirar 25%, no mínimo 25% de caloria do alimento. E o que acontece? Você vai tirar 25%, sobrou 75%, vai sobrar 70%. E o que você vai fazer? É caloria, vai ser 70% de caloria. Então, não vai achar que comendo uma quantidade de alimento light vai te isentar de ter ganho de peso, porque ele é light. Então, na verdade, ele não é light, mas com 25, 30% de redução de caloria. Você pode engordar com ele. Um cuidado, um assunto muito interessante que eu vou falar no próximo vídeo é sobre a nutrigenética. O que é essa nutrigenética? Então, hoje em dia, que é uma ciência nova, igual tem a epigenética, você pegar, por exemplo, uma maçã, né, ficar de um lado com ela, e deste lado aqui, você tem 5 pessoas, e a maçã está aqui. Será que essa maçã vai ser igual para esses cinco que ficaram? O metabolismo e a absorção dessas 5 pessoas vai ser igual? Vai ter uma modificação? Um exemplo, o açaí. Você pega 500 ml de açaí. Ele é conhecido como um alimento calórico. Tudo bem, ele é um alimento calórico. Mas tem gente que toma um açaí logo após o almoço e acaba tendo até mais fome. Então isso chama nutrigenética, que estuda, né, a genética de cada um em relação à alimentação. É uma ciência nova, né? Por isso que é dito que cada pessoa deve ter
uma dieta apropriada. A mesma que eu fizer para você, e se estiver dando certo, ela pode não estar dando certo para o outro. Então, vamos fazer uma modificação nisso aí. Nunca o meu é igual o dele. Geneticamente, a gente é diferente. E eu gostaria, vou terminar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, inscrevam no canal e comentem também, perguntem, critiquem, para eu estar vendo o que a gente está falhando ou o que a gente está acertando e pode melhorar. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.